Meus amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Olha só, recebi uma informação. É uma informação não diretamente em relação ao Fluminense, mas é algo que interessa muito, pelo menos eu acredito que sim, o Fluminense e seria uma excelente oportunidade. Vamos falar de Fabinho no Brasil? Vamos comentar sobre isso. Também vamos trazer mais alguns detalhes sobre informações sobre a dívida do Fluminense em relação a Everaldo. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Ó, a vinheta vai passar, não esquece já de se inscrever e de arrebentar um like, hein? Vambora. Peraí. Arrebenta no like. Clica nesse like aí, arrebenta no like, rapaz. Não dá esse mole não. Ajuda o canal do Flow a continuar crescendo para trazermos novidades do Fluminense para você. Né? Nesse vídeo aqui nós vamos trazer duas informações. Informações com apuração aqui do Hora do Flu do nosso querido Thiago Manolo. Então, primeiro de tudo, vamos falar de Everaldo, né? Everaldo, né, que até agora não se provou com a camisa do Fluminense, essa é a verdade, né? A gente tem um Everaldo aí que não conseguiu demonstrar nenhum tipo de confiança no sentido de temos um centroavante, né? Ele ainda não fez. E existe a questão ali do pagamento, né? Segundo informações que rolaram hoje, né, o Fluminense estaria devendo um valor em relação ao Everaldo. Mas algo que não foi dito e precisa ser falado, que é o seguinte, olha só. Sobre a notícia que foi falada sobre o Fluminense não ter pago ali ainda a compra do Everaldo, precisa destacar o seguinte, que a transação girou em torno de 4,2 milhões de reais. Então, o Fluminense não adquiriu o Everaldo por 5 milhões, e sim por 4,2, tá? E o Fluminense utilizou 3 milhões de reais que tinha como crédito junto ao Bahia. Que crédito é esse? Da onde, meu amigo? Te explico. Foi da venda do atacante Biel. Ah, quem lembra do Biel? Olha o Biel aí na tela para vocês. Se você não lembra, né? Biel, moleque de Xerém, revelado no Fluminense. Hoje Biel está no Atlético Mineiro, tá bom, meus queridos? Então, foi isso que aconteceu. Resumindo a obra, a gente tem o seguinte. O Fluminense, então, ainda deve ao Bahia, né? Se o Fluminense ainda deve, né? Vale destacar, seria cerca de 1,2 milhões de reais, tá? Então, o Fluminense recebeu o crédito que tinha recebido do Biel para poder ali pagar o Everaldo. Ainda não recebemos nenhuma informação de pessoas ligadas à diretoria até a gravação desse vídeo. Caso a gente tenha a resposta, a gente traz aqui num vídeo posterior. Perguntamos se realmente o Fluminense está em débito com o Bahia em relação ao Everaldo. Mas a gente conseguiu essa apuração que o quanto que o Fluminense deve, se ainda estiver devendo, foi em mais ou menos ali 1,2 milhões de reais, tá? Então é o preço do Everaldo no Fluminense, né? Porque o Fluminense tinha esse crédito aí em relação à venda do Biel, né? Biel também que não deixou muita saudade, né? Nem? Bom, quem sou eu aqui para dar opinião? Bom, mas vamos lá. A informação que eu tenho para vocês é que não é uma informação direta em relação ao Fluminense, mas na minha visão interessa o Fluminense total. É sobre esse rapaz aqui. Joga pouca bola. O nosso querido Fabinho hoje está no Al Ittihad, como você pode ver. Existiu no começo do ano um burburinho, tá? Em relação a ele vir para o Brasil, o Al Ittihad poderia liberar o jogador, rolou um burburinho, parará. Mas a informação que a gente tem é em relação a Cruzeiro, tá? Olha só, a gente conseguiu apurar que o Cruzeiro tem o interesse no Fabinho, tá? Então, o Cruzeiro quer o Fabinho. O que isso tem a ver com o Fluminense? Relaxa aí que eu já te explico. O jogador tem contrato até meio do ano na Arábia, né? E já deu entrevistas dizendo que gostaria de voltar ao Brasil, né? Então, o Fabinho quer voltar ao Brasil. O jogador foi treinado também pelo Léo Jardim na época do Mônaco, né? E foi indicação do treinador, inclusive o mesmo que colocou o jogador como volante. O jogador está convocado para essa data FIFA. Então, a gente está falando de um jogador a nível seleção brasileira, né, que pode pintar no Cruzeiro por pedido de Léo Jardim, né? Aí tu vai falar, ah, legal, pô, e daí? É hora do Cruzeiro agora, hora da Raposa? Não, meus amigos. O que acontece aqui?
Com o Fabinho acabando o seu contrato, com essa vontade de voltar ao Brasil, o Fluminense tem obrigação, na minha humilde opinião, de entrar nessa disputa. Meus amigos, o Fabinho ainda joga uma barbaridade. Tô te falando, o Fabinho ainda é muito jogador, ainda mais em nível Brasil, tá? Em nível Brasil, se a gente pegar aqui alguns números do Fabinho, você vai ver que ele é um volante, né? Um meio-campista com muito refino. É um cara que joga muita bola, né? Então, eu, Thiago, acredito que seria interessante o Fluminense tentar a contratação do Fabinho. É só isso, Thiago? Não. O próprio Fabinho revelou que tem um carinho pelo Fluminense, né? Olha só, olha essa parte aqui. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, pelo tempo que eu passei lá, pelas portas que o Fluminense... Foi ao TNT Esporte, tá? Me ajudou, assim, a abrir. O Fluminense realmente foi a vitrine para mim, foi onde eu joguei as categorias de base, não, as competições ali durante o Sub-20, que realmente o pessoal me viu e eu pude sair para a Europa. Então, assim, a gente tá falando, eu considero o Fabinho um moleque xerém, tá? Eu considero, não considero porque ele entrou ali, foi uma captação, tudo bem. Mas eu considero uma revelação nossa. Então, meu amigo, e o Fabinho é grato ao Fluminense. Ele disse que realmente o Fluminense foi a vitrine dele para a Europa e ele é grato. Então, meu amigo, o que a gente tem que aproveitar são dessas gratidões para poder trazer o Fabinho de volta. Se o Fluminense não se movimentar em relação a isso, a gente tem o Cruzeiro que vai se movimentar, muito provavelmente, pelo menos essa é a informação que a gente tem aqui, né? E que o Léo Jardim pediu ali a contratação dele para o Cruzeiro, tá? Então, nós, como revelamos o Fabinho, é bom a gente dar uma olhada em toda esta situação para que, poxa, né? Consigamos ter um jogador de altíssimo nível em 2026. 2026 que pode ser um ano que o Fluminense tem ali grandes jogadores, se assim quiser, né? Se o Fluminense realmente lutar aí disputar, né? Os jogadores, cara, tem muito jogador que quer atuar aqui, que seria legal. Tu vê aqui, olhando um pouquinho sobre o Fabinho, ele é meio campista, né? Ele é meio campo mesmo. Tu vê que ele é o cara que cuida da parte central, né? A contenção e tudo mais. Sobre passe, o que eu falo pra vocês que ele é muito refinado, cara. Ele é muito refinado. Tu tem que ver, ele tem 94% de acerto, meu amigo, de passe. Ele é muito refinado tecnicamente. É um jogador de altíssimo nível, né? Você tem bola longa também, ele é excelente, 85% de acerto. Então é um cara que eleva a qualidade do Fluminense com a bola no pé. Sem falar em duelos, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que é um cara que, pelo amor de Deus, né? É um cara muito bom. Só para você ter uma ideia, bolas recuperadas por jogo, a gente tá falando que ele recupera uma média de 4 bolas por jogo. Galera, isso é altíssimo, tá? Isso é muito alto, né? Então, é um cara que poucamente é driblado, marca muito bem. Fabinho é o quê, Thiago? Cara, Fabinho, ele é um volante, na minha opinião, que todo mundo quer. E outra coisa que eu falo aqui, tá? Fabinho joga em todos os times do país. Tô te falando. Fabinho chegou no Brasil, todos os times do país, ele consegue atuar no time titular. Todos os times, Palmeiras, Flamengo, né, que muita gente fala que são as equipes que têm um elenco mais qualificado, o Fabinho jogaria lá com muita tranquilidade. Cara, tu tá falando de um volante que marca muito bem, tem passes incríveis, refinado, sai jogando, tem drible de corpo, pá, roda, gira, a bola vai. Pô, pelo amor de Deus. Seria ali uma contratação midiática. A volta do moleque também de xerém, né? Como digo, eu considero o Fabinho como moleque xerém, né? Vindo para um Fluminense, que o Fluminense elevaria
absurdamente ali o seu nível técnico, tá? Então é isso, precisamos ficar ligados nesta situação aí do Cruzeiro, né? Léo Jardim pediu a contratação do Fabinho. Se eu sou o Fluminense, já falou, Fabinho, pô, quero saber que tu quer voltar, então? Tu é grato pelo Flusão? Ele mesmo disse, né, que se voltasse pro Brasil, ele era grato ao Fluminense. Então logo ele abriu as portas para voltar pro Flu, né? E tenho certeza, meu amigo, só se quem estiver no Fluminense, a gente não sabe, né? Porque vai ter eleição, só quem estiver ali é muito louco não querer um cara desse tamanho. Então, gente, ó, recadinho foi dado, Fabinho quer voltar pro Brasil e tem um contrato terminando. Só para vocês verem que tem mesmo, é melhor a gente mostrar. Senão o pessoal fala, não tem nada, o Thiago tá inventando. É mentira, né? Não é mentira não, gente. Olha só, o contrato dele vai até meio de 26. O que isso significa? Fabinho pode assinar no dia 1º de janeiro. Ele já pode assinar um pré-contrato e vir de graça, tá bom? E olha só, mesmo com 32 anos, que eu não acho uma idade muito grande para um jogador que joga naquele setor, que é o setor dele, né, de volante, é uma ótima idade ainda, rende pra caramba ainda. A gente tá falando de um cara que é avaliado em 15 milhões de euros, tá? É altíssimo nível, altíssimo nível. Fluminense, vamos ficar ligado. Já dei o papo aqui, tá rolando isso aí. Entrego mesmo. Até pro Fluminense acordar, ó. O que puder passar à frente e aproveitar que nós temos de ligação emocional com os caras, pra nós é melhor, não acha não? Bom, você que chegou até aqui no fim do vídeo, pô, o que eu falo pra você? Cara, não aguento. Você é outro nível, pô. Um monte de gente já meteu o pé, mas você tá aqui com a gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, de deixar aquele like. Ter você aqui é um presentaço. E muito obrigado pelo carinho que eu recebo nos comentários, quando eu encontro com vocês na rua. Obrigado, gente. Não tenho palavras para agradecer, como eu sou grato por ter vocês aqui comigo. Beijo no coração, fiquem todos bem, tchau. E é isso, alô Fluminense, vamos atrás do Fabinho. Pelo amor de Deus. Valeu, gente. Soluções de colores.